Professor Holanda, você me escuta? Ele não tá entrando, né? Está passando para vocês? Para mim está. Está passando. Sim, está passando. Tá. Positivo, tá ok. Só tem Tá que ok. lembrar de iniciar a gravação, né, professor? Já começou a gravação. Professor, é só você me comandar, tá? Tá ok. Se o senhor puder colocar lá no... Bom, já começamos, né? Tá, Bom, gente. começamos. Bom, boa noite a todos aí. Boa noite, professor Alexandre Eusébio. Boa noite, professor Luiz. Boa noite aí, professores. Boa noite aí, discentes, né? Os alunos aí da 7ª edição. Meu nome é professor Holanda. Meu nome completo está aí na tela, João Luiz Holanda da Rocha. E hoje eu vou conversar um pouco sobre operação portuária com ênfase na logística portuária. Por favor, professor Eusébio. Bom, alguns conceitos, né, antes de iniciarmos, propriamente dito, falando de operação portuária, eu gostaria de fazer, né? Primeiro, logística empresarial, que vocês já tiveram esse tema de logística empresarial, mas eu gostaria de relembrar algumas coisas importantes. Nós temos as atividades aí enumeradas da logística empresarial, o fornecedor, matéria-prima indo para uma indústria, vai depois o produto para um armazém, e desse armazém, quando ele vai para o cliente, né, ele se transforma em mercadoria e bem, e esse cliente pode ser o quê? Uma pessoa física ou uma indústria. Uma indústria comprando um bem para a sua produção, uma máquina, um equipamento, ou até mesmo a indústria sendo o quê? Comprando matéria-prima. Então, essa é a noção aí, a visão da logística empresarial. Por favor, professor. Então, por favor, professor. Então, nós temos aí as atividades primárias, né, dessa logística empresarial, que é o processamento de pedido, é o momento que é feito o pedido pela indústria, né, para o seu fornecedor. Você tem o transporte, né, que é levar esse produto para a indústria, para um armazém ou para um cliente final, e a manutenção de estoque, que é ter no armazém aquilo que o cliente deseja. Você pode ter um produto no armazém, mas não é aquele bem que o cliente deseja. Por favor, professor. Muito bem. Então, nós temos aí, mais uma vez, professor, por favor. Professor? Nós vamos colocar aí no local desse armazém, né? Nós colocamos aí o porto. E no lugar desse transporte principal, o navio. Então, nós temos aí o que nós chamamos logística portuária. Por favor, professor. Dessa logística portuária, nós temos o porto, né? Uma zona primária, onde entra e sai produtos com destino ou recebidos de outro país, e como transporte principal, o transportador marítimo. E nós temos aí, continuamos tendo o cliente, continuamos tendo a indústria. Por favor, professor. Então, nós temos aí dois conceitos distintos quando falamos na logística portuária: o transporte doméstico e o transporte principal. Quando o Brasil ele compra e vende um produto para um outro país, ele está, de certa forma, concorrendo com algum outro país equidistante. Então, quando ele concorre com um país equidistante, aquele país ele tem o seu transporte doméstico e, por estar equidistante do Brasil, esse transporte principal ele é quase igual, quase idêntico. A única coisa que vai diferenciar no preço, na competição entre os países, é o porto e o transporte doméstico. O porto e o transporte doméstico,
é o que chama-se aí custo Brasil. Então, é nisso que o Brasil se concentra para poder competir com outros países lá fora. É reduzir o custo do transporte doméstico, ou seja, rodoviário, ferroviário, rodoviário, aquaviário, fluvial, né? Não importa qual que vai ser o doméstico, e o porto em si, né? Que é o que compõe aí o custo Brasil. Por favor, professor Zébio. Então, nós temos aí, surge aí com isto, a figura do exportador, que é aquele que vai vender, a indústria geralmente, né? E a figura do importador, que é aquele que compra nosso produto lá fora. Por que surge a figura do exportador e importador? Porque nós aí temos na zona primária uma transferência do produto de um país para o outro. Então, entra aí o comércio exterior. Então, entra a figura do exportador e do importador fazendo essa transação e utilizando aqui o exportador, o transporte doméstico, e algumas vezes o transporte principal e o porto, e o importador, utilizando algumas vezes o próprio porto, né? E o transporte internacional, dependendo do Incoterms. Por favor, professor. Tudo bem. Eu falei aí algumas coisas aí, né? Falei sobre bens, mercadorias, cargas, produtos e matéria-prima. Então, gostaria de dar um entendimento para cada um deles quando passar a conversar daqui para frente sobre cada etapa do nosso porto. Por favor, professor. Primeira coisa, uma geladeira, né? Tomar como exemplo a geladeira, que todo mundo tem na sua residência, na sua casa, né? Essa geladeira, ela vai para a indústria, né? Ela começa na indústria, e ela necessita o quê? De primeira coisa, da matéria-prima. Por favor, professor. Então, nós temos a matéria-prima para poder termos a nossa geladeira. Segundo lugar, nós temos o quê? Por favor, professor. Nós temos o produto, que é quando essa matéria-prima é transformada na indústria. Ela se transforma em produto. Por favor, professor. Em seguida, esse produto, quando ele sai da indústria, quando tem a indústria o desejo, o ânimo de vender a mercadoria, ela passa a ser, o produto, né, passa a ser uma mercadoria. E esta mercadoria, quando é colocada no meio de transporte, ela se transforma em carga. Professor, por favor, mais uma vez. Muito bem. E essa carga, quando chega na residência de quem comprou, ela deixa de ser mercadoria, deixa de ser carga, ela se transforma em bem. Opa, caiu aí, professor. Acho que o professor Alexandre já tinha caído. Oi, professor Eusébio, caiu. Ele está fora, viu? Ele não está nem na relação. Só um minutinho. Tá, ele está como contato República. Pronto. Desculpem. Mais uma vez, professor Eusébio. E, por último, quando esse bem ele não tem mais serventia, ele vira o quê? Um descarte, ele vira uma coisa. Então, o conceito é que nós utilizamos no decorrer agora do nosso bate-papo é esse, a matéria-prima, que é aquilo que é fornecido para a indústria. A indústria, quando entrega o produto, né, sai da sua linha de produção, tem esse nome de produto. Quando tem um ânimos de venda, é mercadoria, e essa mercadoria colocada no meio de transporte se chama carga, né? E, por último, quando chega a quem comprou, ela novamente se transforma num bem
e, finalmente, sua vida útil acaba, ela se transforma em coisa, né? Coisa é tudo aquilo que existe na natureza, exceto o ser humano. Como nós estamos falando em logística portuária, nós temos todos esses conceitos envolvidos. Falamos sobre matéria-prima, sobre produto, mercadoria, carga, bem ou coisa, como até agora nós estamos falando. Por favor, professor. Tudo bem. Vamos falar, então, da instalação portuária um pouco. Pode passar, professor. Pode passar todos daí. Nós temos aí na operação portuária, na instalação portuária, uma série de atividades. Atividades estas que são iguaizinhas na logística empresarial. Nós temos, por exemplo, um desembaraço sobre águas. Ele se comporta como um cross-docking. Nós temos a atividade de cabotagem, que também se comporta como um cross-docking. Nós temos a própria carga e descarga do produto. Nós temos desembaraço. Nós temos serviço de picking, que é feito quando temos o entreposto na instalação portuária. Própria armazenagem, vistoria e até mesmo estufagem e desestufagem de contêineres. Então, todas as atividades que nós fazemos num porto, elas são atividades como se fosse na logística empresarial, uma logística doméstica. Por favor, professor. Tudo bem, transportador marítimo, né? Vou falar um pouquinho do transportador marítimo, porque o transportador marítimo ele tem um reflexo direto na atividade portuária. Então, a atividade do transportador marítimo, ela deixa um reflexo numa instalação, como, por exemplo, longo curso. Atividade de longo curso para um porto, para um terminal, ela é distinta, quando, por exemplo, se fala ponto a ponto. É aquela carga, né, que vai para o terminal e é destinado para um único porto no exterior, no longo curso. Por favor, professor Eusébio. Tem mais uma vez, por favor. Nós temos outro aí que é o longo curso, mas visto como hub. Pode ser um SPOC, pode ser um Deep Sea, né, integração entre hubs, ou pode ser até aquele que faz a conexão, mas o navio não retorna para o mesmo local. É uma conexão que vai de porto a porto até retornar para o local do hub. Então, os terminais que trabalham com esse tipo de operação longo curso têm uma característica especial. Por que uma característica especial? Porque muitas vezes eles trabalham com transbordo para um serviço feeder. Então, dependendo da quantidade de carga destinada para um país, isso pode ter um significado muito grande. Exemplo, Singapura. Singapura trabalha com uma quantidade de transbordo muito grande, diferentemente do Porto de Santos, que, algum tempo atrás, representava algo não mais do que 11%. Então, isso dá um impacto na operação portuária. E, por último, por favor, professor. A cabotagem, né? Cabotagem, nós temos aí um outro serviço ligado à cabotagem, que é o feeder, que é aquele que recebe a carga de um navio de longo curso e ela leva para o porto de destino. Ele serve como um porto, um navio distribuidor de carga, que pela lei brasileira tem que vir aonde? Na cabotagem. Então, os navios na cabotagem, quando chegam no porto, numa instalação portuária, ele pode se comportar como um cross-docking, no caso da cabotagem, onde não há necessidade do desembaraço aduaneiro, ou não precisar do desembaraço aduaneiro, quando se tratar de um navio feeder. Pois não, professor? Tudo bem. Dito isso, feito esses alinhamentos, para poder falarmos um pouquinho mais da operação portuária, eu dividi a operação portuária em 3 aspectos a serem analisados. Primeiro aspecto, professor Eusébio, é o aspecto físico, aquele aspecto onde nós temos aí o porto organizado. Então, esse aspecto é importante para uma instalação portuária,
Por favor, professor Eusébio. Nós temos aí o outro aspecto que é muito importante para a operação portuária, é o aspecto logístico. É aquele que vai ligar o aspecto físico até a premissa do exportador, do importador. E o por último, por favor, professor, é o aspecto comercial. Esse aspecto comercial envolve o embarcador e o transportador marítimo, e leva em consideração tanto o aspecto físico quanto o aspecto logístico. Por favor, professor. Muito bem, vou falar um pouquinho sobre aspecto físico. Por favor, professor, pode ir até o final. Mais uma. Aí, tá bom. Opa, volta aí, por favor. Bom, quando falamos do aspecto físico, gente, nós falamos, por exemplo, da parte de espera para atracação, fundeadores. Nós falamos sobre canal de acesso, as condições do canal de acesso. Aquilo que vai dar a condição de um navio de grande tamanho, grandes dimensões, entrar até uma instalação portuária. Falamos de bacia de evolução, local onde o navio faz o giro para poder atracar numa instalação. Falamos de berço, que é o local molhado onde fica uma embarcação atracada. E falamos, obviamente, de instalações e, de certa forma, os acessos internos ao porto. Isso tudo está onde? Está em dois locais principalmente detalhados. Um é enorme procedimento da Capitania dos Portos, né? No caso aqui em Santos, é a Capitania dos Portos de São Paulo, que vai dar todas as características, né, dessa parte física, desde a área de espera e de atracação, a finalidade de cada local de fundeio, vai determinar, inclusive, velocidade de acesso ao canal, condições de reboque, condições de segurança da navegação. E, quando fala em instalações, ela ainda fala alguma coisa sobre instalação, como, por exemplo, escada de quebra-peito, né? Algumas condições relativas à embarcação, que tem que ser de conhecimento do operador portuário, que tem que ser de conhecimento da instalação. E as normas para atracação de navios no Porto de Santos, no caso, né? Cada porto tem a sua norma de atracação, que vai desde a ordem, né, que deve um navio atracar, até outros detalhes, como, por exemplo, prancha mínima que uma instalação deve ter, como, por exemplo, normas de procedimento de segurança e outras mais. Por favor, professor. Quanto a aspectos logísticos da operação portuária, gente, nós temos aí duas coisas interessantes, né? Primeiro, como era, né? Uns anos para trás, bem para trás, né? Nós tínhamos o quê? Nos portos, a figura dos armazéns, porque a comunicação era difícil entre o armador, o navio e um terminal, um porto. Então, os exportadores e importadores tinham que estar com suas cargas perto do cais. Aqui em Santos, nós temos ainda, no Monte Serra, lá em cima, que agora é as antenas da tribuna, ali era um semafórico. Ali ficava um homem, né, aguardando, né, a chegada dos navios na barra, e com binóculo ele identificava e avisava a comunidade que tal navio já estava no porto, para poder, quem tivesse sua carta para descarregar ou embarcar, fosse até o navio para poder negociar o embarque daquela carga. Esse tempo já foi, com o advento que nós temos aí do smartphone, da comunicação, né, que se faz instantaneamente. Então, esse exportador e esse importador, ele voltou para a sua fábrica, voltou para a sua plantação. E esses armazéns foram praticamente em todos os portos abandonados. Mas com isso trouxe o quê? Uma coisa indesejável, que é o transporte com suas cargas, né, de ida ou vinda para os portos. Com o crescimento dos portos, causou o quê?
engarrafamentos, congestionamentos nas vias de acesso. É o que é chamado aí, principalmente, foi aumentado aí em 2000, chamado apagão logístico. Por favor, professor. Esse apagão logístico, ele causou duas coisas. Foi um ato da autoridade portuária em tentar contornar a situação, criando bolsões principalmente para a parte agrícola, que era o grande movimentação. Então, nós temos esses bolsões para a entrada no Porto de Santos fora da área portuária. É como temos em Cubatão, 2 pátios reguladores. E as demais cargas, a autoridade portuária criou o quê? Uma coisa chamada agendamento por parte dos operadores das instalações. É óbvio que isso aí, em alguns certos momentos, existe um problema, algo que sai do normal, do dia a dia, como, por exemplo, um acidente. Então, nesse caso, a própria autoridade portuária cria o quê? Um plano de contingência do Porto de Santos, que é acionado sempre que há algo fora do comum, para que não haja um impacto no porto, para que os exportadores e importadores não percam o quê? A sua janela de entrega de cargas. Por favor, professor. Tudo bem. Aspectos comerciais, né? Vou falar um pouquinho sobre os aspectos comerciais. E o aspecto comercial nós temos essa visão, né? Essa primeira impressão, quando nós olhamos para a Barra e olhamos ela cheia de navios fundeados, né? A nossa ideia num primeiro momento, é que esses navios estão esperando para atracar, que os berços estão superlotados. Mas não é bem assim, né? Às vezes pode acontecer, por um problema qualquer, quando nós temos um atendimento de berço inferior à média de chegada de navio, isso pode acontecer, mas às vezes também o quê? Aguardando o quê? Uma oportunidade. Ele sabe que tem uma safra de soja, de milho, então ele fica aguardando para poder fechar o seu negócio. E com isso surgem duas ideias, né, distintas para esse caso. A ideia do navio Trump e a ideia do navio Liner. Para entender um pouquinho a ideia do navio Trump e da ideia do navio Liner, o navio Liner é aquele que tem o quê? Uma escala regular, que tem o frete comum a todos e que atende principalmente a área secundária da economia. E o navio Trump não. Ele vai onde tem oportunidade. Onde tem oportunidade, não tem o quê? Uma linha regular. Ele não vai a portos regular. E ele procura atender mais o setor primário da economia. Por favor, professor. Por favor. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, para poder entender aí como foi essa evolução, falar de como eram os navios, né? Aí temos o navio década de 70, brasileiro. Nós temos aí uma operação portuária que o professor Aloysio teve o privilégio de conhecer, né, professor? E era uma operação, para nós, foi um pouquinho depois da guerra, mas principalmente antes da guerra, nós tínhamos essa condição e tínhamos navios que carregavam carga geral, granel, carga líquida, carga frigorífica, carga perigosa, volumes pesados. Eram navios construídos exatamente para a guerra. Eram navios construídos em tempo recorde e que pudesse carregar todo e qualquer tipo de carga. Terminou a guerra, eram esses navios que nós tínhamos. Só que, após a guerra, por favor, professor Eusébio. Professor Eusébio. Só que depois, por favor, mais uma vez. Só que depois da guerra, a Europa estava totalmente destruída e necessitava de quê? Necessitava reconstruir. Necessitava de materiais, tanto produtos acabados, como matéria-prima. A quantidade
né, que foi colocada à disposição da Europa para transporte, era uma coisa fabulosa. Nunca tivemos igual na história. Só que nós tínhamos um problema. Aqueles navios e aquele tipo de operação nos portos, que não condizia com a quantidade de carga a ser transportada. Então, o que aconteceu com isto? Os armadores tiveram que procurar uma saída. Por favor, professor. E essa saída foi o quê? Foi uma coisa chamada produtividade da frota, o KPI que o armador tinha. Então, o armador ele tinha um índice de desempenho na qual ele visava que durante um ano, por exemplo, ele teria que ter o quê? Um lucro, uma quantidade de navios escalando determinados portos. Se ele tivesse uma escala inferior, ele teria um prejuízo. Isso tinha 4 fatores: velocidade do navio, tempo de mar, capacidade da frota que ele tinha e tempo de porto. Muito bem. Então, tempo de porto. Pode mais uma vez, professor? Desculpe, tempo de porto, não. Ele tinha que pegar esse tempo de porto e tempo de mar, ele teria que fazer, de alguma forma, reduzir essa produtividade. Então, o que ele pensou no primeiro momento? Ele pensou numa coisa chamada unitização, que era justamente diminuir o seu tempo de porto. Então, unitizando a carga, ele conseguia reduzir bem o seu tempo de porto. E como é que ele fez isso? De várias formas. Colocou em paletes, colocou em containers, pré-lingada. Só para você ter uma ideia, eu sempre cito esse exemplo, na década de 70, 3.000 toneladas de sacos de café, levava-se quase uma semana no Porto de Santos para embarcar no navio convencional. E hoje, com container, isso dura o quê? Um período de trabalho, 6 horas, se muito. Então, a unitização, ele conseguiu, com isto, né, na época, reduzir drasticamente esse tempo de porto. Muito bem. E o tempo de mar, né? O tempo de mar, ele não conseguiu de uma forma rápida. Por que ele não conseguiu de uma forma rápida? Porque o tempo de construção de um navio é um tempo, naquela época, que levava alguns anos para ser construído. Mas assim que ele conseguiu construir esses navios, ele partiu para a ideia de que, já que ele tinha a unitização, que era para reduzir seu tempo de porto, ele poderia reduzir mais ainda, tendo o quê? Navios especializados. Aí surge o navio ro-ro, surge o full container, surge o navio para transporte específico de determinado granel, surge um navio específico para produtos vegetais. Aí é a especialização. Então, quando nós tivemos a produtividade de frota após a Segunda Grande Guerra, nós tivemos 2 coisas: unitização e especialização por parte do transportador marítimo. E, consequentemente, essa especialização surge aí nos portos terminais especializados, principalmente pelo fato que o navio, para ter uma economia, tanto na questão de construção como na quantidade maior de carga a ser embarcada, ele começou a retirar de bordo os equipamentos. Então, os navios passam a não ter equipamentos. Aí, quando é o porto, a instalação portuária é obrigada a ter o quê? Equipamentos especializados para a movimentação de carga. Por favor, professor. Então, surge aí uma série, vamos chamar assim, uma evolução de carga. Nós surgimos aí com a carga breakbulk, com a carga unificada, cargas especiais, o neobook, o carga de projeto, container, dentro dos líquidos, né, navios específicos para cada tipo de carga, e sólido, a mesma coisa, navios específicos para cada tipo de carga. Por favor, professor. Bom,
Vamos falar um pouquinho de tempo de mar, né? Como é a ideia que o transportador marítimo ele tem. Então, quando ele age na produtividade da frota, no tempo de mar, velocidade e capacidade do navio, ele conhece perfeitamente o ponto que ele está com seu navio até a chegada no porto. Ele controla isso. Ele consegue ter um controle, então, do seu frete, sem necessidade de qualquer outra informação, porque ele domina perfeitamente esta parte aí, tempo de mar. Por favor, professor. Mais uma vez, professor. E o tempo do porto? Aí o tempo do porto é um pouco diferente, ele não conhece, ele não domina. Ele chega na barra, até ser conduzido ao porto, até atracar, até operar, ele não tem essa ideia clara para a composição do seu frete. Então, nós temos aí a figura do navio Trump e do navio Liner. O navio Trump, ele consegue resolver facilmente, porque são poucos embarcadores, 1, 2, 3 ou 4 no máximo. Então, ele consegue saber os custos para entrar no porto e ele negocia com quem vai embarcar sua carga o tempo que a pessoa, a instalação necessita para embarcar aquela carga. Então, ele consegue dar uma composição de frete unindo o tempo de porto e o tempo de mar. Isso no navio Trump. Agora, no navio Liner. O navio Liner é um pouco mais complexo. Por que um pouco mais complexo? Em virtude da quantidade de embarcadores. Não são 4, 5, são muito mais. Pode ter 300, 400, 500. E também, como é que pode ele dar para cada embarcador a operação do navio, colocar sua carga ou descarregar sua carga? Um navio full container, por exemplo, iria passar semanas atracado por esse tipo de operação. Então, esse tipo de navio line, ele toma para si toda a operação. Ele conhece os custos para entrar com o seu navio. Então, o que ele faz? Ele negocia com a instalação portuária a operação do navio e ele controla todos os embarcadores. É óbvio que essa operação portuária, que é contratada, ela tem não só aspecto financeiro, mas também um aspecto de tempo desse navio entrar, operar e sair, em razão de outros compromissos em outros portos. Por favor, professor Eusébio. Mais uma, professor. Bom, nós temos aí duas figuras, né? Nós tivemos ali o Granel, representando o navio Trump, e o outro, um full container, representando o navio Liner. Bom, numa instalação portuária, existe uma coisa chamada taxa de ocupação de berço, que é o tempo total ocupado pelo tempo total disponível multiplicado por 100. É um percentual. Esse percentual, se temos um berço, por exemplo, se estiver situado em 40%, significa que um navio tem grande chance, quando chegar na barra, atracar e operar. Então, isso é ideal para quem? É ideal para o transportador marítimo. Só que uma instalação portuária, ela não é aparelhada, ela não é operacionalizada para trabalhar apenas com 40%. Quem faz esse empreendimento quer trabalhar com o máximo, se possível, chegar a 100%. Então, nós temos uma briga, né? Vamos dizer assim. De um lado, o transportador marítimo querendo uma baixa ocupação de berço, e do outro lado, o berço em si, a instalação portuária, uma alta taxa de ocupação de berço. Como resolver isto? Professor, por favor. Bom, como nós temos aí o Granel,
esse problema de resolver isso fica totalmente para a instalação portuária. Ela que vai administrar a entrada, a operação e saída dos navios. Porque o armador tem com esse contratante uma coisa chamada laytime. O que é laytime? É o tempo de operação. Eles pactuam antes num contrato que, por exemplo, eu tenho X toneladas, vou levar 5 dias para operar. Se a instalação portuária não conseguir operar em 5 dias, ela vai pagar uma multa, é chamado demurrage. Se ela conseguir uma boa performance, no lugar de 5 dias operar em 4, ela vai ter o quê? Um prêmio, um dispatch. Mas o controle todo é de quem? É da instalação portuária. A instalação portuária tem que fazer uma programação com base na sua taxa de ocupação, com base na chegada média dos navios e a média de atendimentos, para que não extrapole muito esse laytime. Por parte do liner, não. O transportador marítimo, ele negocia com o terminal uma coisa chamada janela de atracação. Ele diz que vai chegar tal dia, ele tem uma quantidade a ser movimentada, o terminal informa qual é a sua capacidade de movimentação, então ele vai ter o quê? Uma data e uma hora de chegada, uma data e hora de saída. E isso tem que ser cumprido, porque se não for cumprido, ele vai ter um problema na sua produtividade de frota. É o que determina o ganho dele ou o prejuízo. Então, pode acontecer, por um motivo qualquer, essa janela não está disponível, e o que o transportador marítimo faz? Ele simplesmente cancela a escala no porto e segue com o navio para outro destino, para o porto seguinte, justamente para não prejudicar a sua produtividade de frota. E, obviamente, essa janela de atracação, existe uma penalidade, se não for cumprida, tanto no que diz respeito ao momento de atracação, quanto no que diz respeito à produtividade do terminal. Por favor, professor. Tudo bem, agora vamos falar uma coisa aqui, né? Eu tenho até medo de falar que eu tenho um expert aqui na sala, né? Que fala sobre sistema e subsistema, que foi motivo do doutorado. Então, peço permissão, professor Luiz, para falar um pouquinho disso aí, tá ok? Então, nós temos aí sistema e subsistema. Nós vamos falar apenas, o professor Aloysio, a aula sobre isso, sobre porto, né? Eu vou falar apenas na instalação portuária, para termos um entendimento de como um terminal ele vê essa parte aí dentro da sua instalação. Por favor, professor. Nós temos aí o primeiro, né, que é o gate, é um subsistema, é aquele que tem interface com o transporte rodoviário, ferroviário. O terminal em si, a instalação, ela consegue ter uma interface, ela consegue conversar, mas ela não consegue sozinha gerir, modificar. Okay? Então, esse é o primeiro item de um terminal. Por favor, professor. Depois nós temos o cais, né? Ou waterfront, ou costado, como queiram chamar. É um outro subsistema que ele tem ligação com o transportador marítimo. E esse transportador marítimo, ele tem uma série de contratos com o terminal em virtude do quê? Da sua necessidade de manter a escala. E essa faixa do cais, ele tem uma característica. Quando não tem navio, não existe nenhuma movimentação, nem de equipamentos, nem de pessoas. Ela fica totalmente parada, aguardando um transportador marítimo. Essa é a característica desse subsistema. E esse subsistema é um controle total da instalação portuária. Por favor, professor.
Depois nós temos a parte de retaguarda. Essa parte de retaguarda é gestão direta da instalação portuária. Ela tem uma interface com o gate e ela tem uma interface com o cais. Essa interface com o cais é diretamente ligada ao transportador marítimo. E essa interface com o gate é uma interface com exportador e importador. Por favor, professor. Então, nós temos essa interface, né? Quando o navio está operando com o transportador marítimo, com os navios, o terminal, ele se dedica uma parte dele exclusivamente para esse atendimento, para garantir a operação do navio, para que quando o navio chegou naquela data, ele possa sair na data acordada com o transportador marítimo. E tem a outra parte, por favor, professor. Tem outra parte que é o exportador e importador. É onde ele pratica o quê? Todas aquelas atividades que nós falamos lá no início, que é o desembaraço, que é a armazenagem, ova e desova, cross-dock, quando é, por exemplo, cabotagem, ou OEA, quando faz uma desembaraço sobre águas, né? E outras mais. Por favor, professor. Muito bem. Essa divisão aí, gate, retaguarda e cais, o gate sempre está ligado à retaguarda, sempre. Agora, a parte de cais, a parte de operação, não. Ela pode estar o quê? Separada da área de armazenagem, através de um pier, como é o caso aí das fotos. Nós temos a operação no pier, a carga é descarregada lá, e ela segue através de pontes, ou quando é líquido, através de duto, quando é granel, através de esteira, para a área de armazenagem, para a retaguarda. Então, tem essa característica. Isso reforça mais ainda a ideia de que essa área que é do atendimento do transportador marítimo, ela é totalmente isolada em questão de gestão do resto do terminal. Pode até acontecer, por exemplo, num cais público, onde você faz a operação num berço qualquer e depois leva essa carga através dos acessos do porto para um terminal qualquer. Okay? Por favor, professor Eusébio. Mais uma. Tudo bem, gente. Vamos falar um pouquinho da mão de obra. Mão de obra, quando falamos aí em operação portuária, nós podemos ter duas. Uma mão de obra própria, quando são aqueles terminais fora da área do porto organizado, aqueles terminais de uso privado, o TUP, né, que operam através de uma autorização, e também podemos ter aqueles trabalhadores que operam na área do porto organizado. Esses que operam na área do porto organizado está lá na Lei 12.815. São trabalhadores que estão elencados lá para fazer esse tipo de operação. São trabalhadores que operam a bordo, como, por exemplo, estiva, o conferente, bloco, o pessoal vigia, o pessoal de conserto. Então, essas categorias são as categorias consideradas como operação a bordo, que vinham da antiga entidade estivadora. E temos aquelas categorias que trabalham em terra, que faz a lingada, que faz a operação das empilhadeiras, que faz as operações de guindastes, que eram os funcionários da antiga Companhia Docas de Santos, da CODESP. Então, mesmo assim, eles são, com a nova lei, a 8.630 e agora a 12.815, de junho de 2013, são o quê? São trabalhadores portuários.
E eles podem ser de duas categorias. São aqueles avulsos, trabalhadores avulsos, que você requisita de acordo com a sua necessidade, ou pode ser vinculados, quando a instalação portuária contrata por prazo indeterminado via CLT. Mas esses trabalhadores, tanto os avulsos quanto os vinculados, eles estão ligados a algo chamado órgão gestor da mão de obra. Esse órgão gestor da mão de obra, ele está lá na lei. Ele, para um melhor entendimento, né, um entendimento básico, ele atua praticamente como o RH de uma empresa. Ele faz o treinamento, ele faz a distribuição de serviço, ele recolhe os encargos, ele tem a parte disciplinar. Então, grosso modo, ele é como se fosse o RH de uma empresa. Mais uma, professor. Bom, senhores, essa seria... Desculpe a correria, né? Eu pensei que o tempo não desse. Desculpe a correria, professor Luiz. Então, essa é a minha apresentação aí sobre operação portuária. Estou aberto aí a perguntas. Muito bom, professor. Boa noite a todos, boa noite àqueles que ainda não nos falamos. Excelente aula, professor. Você abordou bem, com ênfase muito na área de navegação, naturalmente, né? A gente sempre pensa muito na área de transporte, especialmente da navegação, mas a gente nunca esquece que aquilo que o caminhão e o vagão traz e leva é igual o que o navio traz e leva também. Só que você já entrou nesses detalhes, na exportação, desde o suprimento, né, a logística, né, esses conceitos da logística, o cross-docking, né, foi excelente. Eu só queria acrescentar, e eu acho que dá tempo de você responder aos alunos, que tem alguns alunos que levantaram a mão e outros que fizeram a pergunta no chat, né? Que o projeto de lei 733, que está discutindo a nova lei, ele está suspenso pelo deputado Arthur Maia, né? Nós fomos avisados nisso hoje, praticamente. Eu não sei o que vai acontecer, mas era uma discussão que estava nos preocupando um pouco, né? Embora essa lei trate bastante da parte do trabalhador, né? Eu destaco muito o que você falou da unitização, né? Praticamente, o container nasceu por causa da unitização, né? O Malcolm McLean, ele deve ter pensado lá naquela hora que ele tinha que carregar muito com muita mercadoria solta e queria embarcar o baú inteirinho para o navio que ia receber mercadoria, né? Isso foi bastante importante. O tempo do porto, né, que você também destacou aí, né? A gente vê, esse é um grande problema nos portos brasileiros, né? Até mesmo navios de cruzeiros estão reclamando que a falta de infraestrutura fez com que reduzisse a quantidade de navios de cruzeiro para o Brasil, né? As janelas de atracação, você deu esse destaque do Line, né, e do Trump, e aí tem algumas colocações até de alguns alunos. E sistemas e subsistemas e componentes deles, não fui eu que inventei, não. Praticamente eu fiz uma pesquisa realmente para o meu doutorado, que um dos fortes indicadores é a questão política, né? E que os grandes portos nascem para áreas profundas, aí cresce de montante para jusante, né? Isso é bastante interessante. Mas eu gostaria que o professor Alexandre Eusébio desse início aí com as perguntas, porque a gente ainda tem um tempinho para respondê-lo, né? Nós temos ainda uns 20 minutos, e tem um aluno que levantou a mão, se eu não me engano, o primeiro foi o Lucas. Mas, por favor, professor Alexandre Eusébio, dê seguimento. Vamos lá, professor. Bom, já que a gente tem tempo, deixa eu ver aqui pela ordem quem foi o...
O Marcos Dores pergunta, né, o Brasil tem vantagens competitivas em relação ao comércio exterior? O Brasil tem construtores de navios mercantes? Já começou com a pergunta quente, hein, professor? Pois é. Bom, a Petrobras, né, ela está reativando novamente a construção naval com a parte de navegação interior. Infelizmente, o Brasil, nessa parte de construção naval, ele não vai muito bem, né? Ele tentou, alguns anos atrás, reativar, né, essa ideia de construção naval, levou a construção naval lá para o Nordeste, coisa que não deu muito certo. Por que não deu muito certo? Porque a construção naval requer trabalhadores altamente qualificados. E você não consegue qualificar um trabalhador construindo um navio. Então, teve lá alguns problemas graves de construção e não foi muito para frente. E a construção aqui, ela é cara. Por que ela é cara? Porque todos os estaleiros brasileiros tiveram uma solução de descontinuidade. Se houve uma descontinuidade para você reativar isso, é muito caro. Um soldador para um navio, construir um navio, não é um soldador comum, né? É um homem altamente qualificado, com experiência. Então, você não consegue fazer um estaleiro funcionar da noite para o dia. Eu, quando estava estudando, não vou falar o ano para não dizer a minha idade, né? Eu pratiquei no estaleiro, né? Então, as pessoas lá que trabalhavam no estaleiro, uma seleção naquela época era algo muito sério, porque o navio, na construção dele, não pode ter erro, de forma nenhuma, né? Existiam alguns erros? Existia, eu vou contar até de um. O navio não existe mais, o armador não existe mais, Neptune é Mediterrâneo, onde eu fui o port captain, o planner desse navio. Na primeira viagem dele, ele chegou no Porto de Santos e uma das tubulações de lastro não estava conectada, porque esqueceram de conectar. Então, para se ver como é que a coisa é séria, né, num navio. Então, o Brasil ele não tem isso, né? Por mais que o Brasil tentou aí, por exemplo, lá no estaleiro Atlântico, né, que era grande desenvolvimento da região Nordeste, né, o impulso para a construção naval, tivemos aí uma grande quantidade de encomendas, vários navios brasileiros de cabotagem foram construídos nessa época, mas, infelizmente, não teve como seguir adiante. Agora, a Petrobras anunciou que vai fazer barcaças, né, para navegação interior. É algo mais simples, mas atingir aí, eu creio que ele está falando aí em navios de grandes proporções, né, eu acho difícil a curto e médio prazo. Perfeito, professor. Temos outra pergunta aqui do Júnior Moreira. O Júnior pergunta, né, a diferença do navio de cabotagem e do navio feeder na operação diária do porto. A principal diferença entre o navio feeder e o navio de cabotagem é que o navio de cabotagem, a carga é nacional. É como se você pegasse uma carga no Porto de Santos e embarcasse para São Paulo. Você não tem interferência nenhuma aduaneira. Você não precisa desembaraçar. Precisa de uma nota fiscal. Então, a cabotagem é isso. Ela entra na instalação portuária, ela não precisa nenhum desembaraço. Ela pode seguir o seu destino. Enquanto a carga feeder é o quê? É uma carga estrangeira. Ela não foi nacionalizada. Ela não foi ainda despachada quando vai para fora. Ela simplesmente não descarregou no nosso porto. Ela descarregou em outro porto e teve que vir de navio para o nosso porto, por exemplo, para ser desembaraçada, entregue para o seu exportador, ou, no caso, importador. Obrigado, professor. Bom, o Marcos Dores, ele pergunta se existe um projeto para automatizar o Porto de Santos. Olha, existem vários projetos aí de automatização, tá? E tem vários já aconteceram, né? É que, como acontece dentro de uma instalação, é difícil a pessoa
ver esses projetos, né? Nós temos, por exemplo, no que diz respeito agora recentemente, a Santos Brasil e a BTP, onde estão comprando. A Santos Brasil já comprou, né? Já está em fase de produção. A BTP está comprando o quê? Todos os RTGs autônomos, né? Todos eles elétricos. Então, existe, sim, essa parte aí de automação no Porto de Santos, só que nós estamos um pouquinho além quando se fala em outros países, né? Quando se fala na China, quando se fala em Roterdã. Tianjin, por exemplo, todo ele é um porto fantasma. Ninguém vê uma viva alma, né? Estamos longe ainda a chegar a esse ponto, né? Temos que caminhar muito. Mas também temos que ver o quanto eles movimentam lá e qual é o nosso movimento aqui. Nosso movimento é muito pouco para permitir esse tipo de investimento como eles tiveram lá. Excelente. Bom, essa pergunta eu sei que o professor Aloysio vai gostar. O Marcos Dores pergunta aqui, por que a cidade de São Vicente não tem um porto? Olha, já teve o primeiro porto brasileiro, Martim Afonso, né? Uns dizem que foi em 1530, outros dizem que foi antes, né? Mas aí não vem ao caso a lei. Até hoje está o porto lá, para nós vermos, né? Porto das Naus, fica próximo ali da Ponte Pêncil, apenas ruínas, né? Ali próximo também tinha um engenho, eu não me lembro agora o nome do engenho, Jerônimos, algo assim, né? Que foi destruído por corsários, né? Eram atacados. E ali em São Vicente nós temos um problema, calado. O calado dele não condiz com a realidade de hoje. Naquela época, ele condizia, né? Embarcações de madeira pequenas, né? Que procuravam abrigo e tinha abrigo ali, né? Então, foram obrigados, né? Saírem de São Vicente para vir para Santos. A questão foi só essa, a questão de não ter condições de ter um porto em São Vicente, né? Por causa do calado. Bom, o Júnior Moreira, ele faz outra pergunta aqui. Existe algum tempo médio de operação nos terminais portuários entre o navio do tipo liner e o navio do tipo Trump? Olha, a principal característica do navio Trump é a quantidade de carga que ele leva, ok? É que no dia a dia a gente não percebe. A gente vê aquele navio bonito de container passagens, pô, quantos containers, né? Mas em relação à quantidade de carga, ele é bem inferior à quantidade de um Trump. Um Trump carrega 50 mil, 30 mil toneladas, né? Então é bem diferente, ok? Então, só por causa disso, é a quantidade de carga. Você tem praticamente no navio Trump, quando ele atraca, você praticamente esvazia o navio, né? Ou carrega todo o navio. Nós estamos falando de 5 porões, estamos falando de 60 mil de toneladas de porte bruto. Enquanto um navio, ou mesmo um navio de projeto, né? Ou mesmo um navio full container, você não descarrega o navio todo, né? Apenas parte dele você descarrega e embarca, sem levar em consideração que todo navio que atraca, por exemplo, de container, parte daquelas unidades que ele descarrega e parte daquele embarca são containers vazios. O que é container vazio? Temos uma característica, nós somos um país que temos um setor primário muito forte. Nosso comércio, nossa exportação é forte. E o setor primário da economia requer o quê? Containers de 20 pés. Então, nós estamos acostumados a mandar lá para fora mais containers de 20 pés e receber muito o quê? Produto acabado, que é o quê? Containers de 40 pés. Isso cria o quê? Um imbalance entre 20 e 40. Então, o transportador marítimo, para atender aqui o exportador brasileiro, ele tem que trazer o quê? Containers de 20. E levar o quê? Para onde é necessário? Os containers de 40. Ok? O Eduardo envia aqui, obrigado, Eduardo, ele envia aqui um comentário, né, notícia de hoje, que existe um entrave, né, no projeto de lei que está em tramitação hoje na Câmara.
o PL 733, que em tese cancelaria a lei dos portos, né, a 2.815. Isso ainda acho que vai ter muita água para correr debaixo dessa ponte, né? Assim, para os alunos terem uma ideia, por um lado, existe a necessidade da modernização dessas relações de trabalho no porto, para que o porto seja mais ágil e tenha mais eficiência e mais economia, podendo melhorar muito o custo do Brasil. Por outro lado, existe, da parte dos sindicatos e trabalhadores, a preocupação, né, de que haja uma ruptura e que a exclusividade do trabalhador portuário que fez a sua capacitação, entrou por concurso público, não seja respeitada. Então, acredito que isso ainda tem água para correr, né, Eduardo? Só complementando um pouco, né, nós vamos ter nesse curso as aulas de direito, né, de direito e regulação. Então, isso será em fevereiro do ano que vem. Então, vamos ter muita oportunidade de discutir. Até lá, o deputado Arthur Maia já terá revogado até o pensamento que ele foi colocado hoje na imprensa, né? Então, eu não gostaria de que isso fosse um pouco para frente, não. Nós vamos ter aí o professor Zanetti, o professor Bossinger, o professor Mário Polvia, eles são grandes especialistas nessa área, né? Então, vamos avançar isso mais para frente. Eu gostaria que o professor... Aqui tem uma outra pergunta também, que eu já me adiantando, professor, comento que vai ser objeto de aula também, desembaraço, né? Mas o Marcel está perguntando aqui em termos gerais, né? O professor Holanda tem mais do que sabedoria para responder isso. Como é feito o desembaraço sobre águas? O desembaraço sobre águas, no primeiro momento, o OEA, né? Operador autorizado, ele consegue isso, né? Já que para ele ser operador autorizado, ele passou por uma série de verificações por parte da Receita Federal. Então, quando ele entra com essa solicitação de desembaraço da mercadoria, sem estar com o navio atracado, sem estar a carga em um terminal, a Receita Federal ela autoriza de pronto. Quando não é um OEA, fica mais difícil, ok? Porque a Receita ela não tem o histórico daquela empresa. Então, dificilmente ela vai dar. Dificilmente. Mas quando é OEA, ela tem permitido esse tipo de operação. Esse tipo de operação, né, para uma instalação portuária, ela não é vista com bons olhos. Por que ela não é vista com bons olhos? Porque esse tipo de operação, ela se transforma no cross-dock. Descarrega e sai. E uma instalação portuária, ela tem o seu serviço de armazenagem, seu serviço de movimentação. Então, quando uma carga entra e sai, a instalação portuária, obviamente, ela perde receita. Okay? O Marcel Martim, ele pergunta se o Brasil fabrica portainers, transtainers e heatstackers. Se, no caso positivo, quais são os fabricantes? Olha, antigamente a Villares fabricava. Ok? A Villares fabricava. Eu não vi nunca mais falarem em chip to shore da Villares. A questão de empilhadeiras, né, para movimentação de containers, né, logo no início, quando algumas instalações portuárias começaram a comprar heatstacker, e tinha que ter o ex-tarifário, né, surgiu a Milan, dizendo que ela tinha uma empilhadeira apropriada para esse tipo de operação. Na época, foi feito um teste entre uma heatstacker e a Milan. Tá? Então, começaram a operar para ver se realmente atendia, e, na época, a Milan vazou por tudo quanto era lado. Né? Não foi aprovada. Então, eu desconheço qualquer outra empilhadeira fabricada no Brasil, ou RTG, nenhum. E chip to shore, também nenhum. Okay? Eu não sei se o professor Aloysio, que era ligado diretamente a essa parte de equipamentos, tem um conhecimento melhor. Todos esses equipamentos, com exceção dos STS, né, dos vulgarmente portainers,
tem sempre representantes no Brasil, né? Então, essas empresas, você citou a Villares, naquela época também tinha a Torque e havia outras, né? Mas, atualmente, há esses joints, né? É sob licença, praticamente, e mesmo os portentes, por exemplo, eles tiveram uma época que a Paceco, que era a dona da licença, né? E que autorizava no mundo todo a construção desses STS. Só a China que depois, com a ZPBMC, que começou e aí não parou mais. E aí, enquanto um STS custava 5 milhões, a China vendia pela metade do preço e vendia para tudo, né? Para todo mundo, para todos os terminais do Brasil. Aqui em Santos mesmo, somente um terminal que não tem os chineses, o resto tudo é chinês, né? E você até citou os STS que vão ser comprados pela Santos Brasil, né? Parece RTG. Oi? Não, RTG. não, é também STS. A Santos Brasil vai receber 2 STS totalmente automatizados no início desse ano. Está previsto chegar no início desse ano, do ano de 2026 e 2025, né? Totalmente automatizado, né? Tem operador, quer dizer, tem um operador lá atrás, né, nos equipamentos eletrônicos, né? Mas não no cais, também não terá o operador, né? Mas esse tem já representante no Brasil, né? Mas é bom ter o representante no Brasil, né? Porque acaba o representante no Brasil respondendo pela garantia, tendo maior presença, e é emprego também para o Brasil, né? Isso não deixa de ser bom para a gente ter algum emprego. Mas ainda tem mais algumas perguntas aí, né, professor? Só uma curiosidade, né? Hoje o Portainer, o STS está com muita eletrônica, né? Hoje a gente fala em 25 milhões de dólares um equipamento desse no porto. Bom, o Kleber pergunta aqui: boa noite, professor. Qual a taxa média de ocupação de berço no Porto de Santos? Olha, o cais público está em torno entre 50% a 60%, vai depender muito do berço, mas a média é esta. Agora, os terminais tipo Santos Brasil, tipo BTP, Ecoporto, eles não divulgam, ok? Mas ele trabalha com o quê? Com uma coisa chamada janela de atracação. Então, a taxa de ocupação deles é muito alta, por trabalharem com taxa de ocupação. E o cais público, né, que a gente chama 32, 35, os demais, por não trabalhar com janela de atracação, eles têm essa taxa em torno de 50% a 60%. Uma taxa de ocupação que a gente tem conhecimento ali é o Ecoporto, ponto 4, que é um cais público. Ali a taxa de ocupação não chega nem a 40% atualmente. Okay. Só para complementar, professor, essa informação que eu vi em palestra, né, de um terminal, é que a taxa de ocupação ideal do terminal ela está entre 70% e 80%. Até dizem que acima de 80% também em função de manutenção e conservação dos equipamentos, a produtividade começa a cair também. Então, é só uma informação adicional. Isso, professor. O terminal ele usa muito uma coisa chamada Pareto, né? 80-20. Então, tudo que você pergunta num terminal está em 80. Se perguntar a taxa de ocupação do pátio, 80. Se ele falar acima de 80, o próprio transportador marítimo, o próprio armador, reclama de estar estrangulado. Atualmente, né, pelo que está acontecendo no Porto de Santos, eu acredito que todos os terminais estão trabalhando bem acima dos 80%. Por que eu falo isso? Quando alguém solicita a janela para entregar um container ou retirar um container, não consegue. O armador abre o gate para receber a carga, ele tem um momento de abrir e um momento de fechar. O que acontece hoje, na atualidade? Há o gate aberto e não tem janelas, né, para poder fazer o agendamento. A pessoa, quando vai conseguir o agendamento, está próximo de fechar. Por isso que o governo federal, em razão desses problemas todos, está querendo aí, a todo custo aí, o mais rápido possível, fazer a licitação do STS-10, que é para poder
justamente desafogar. Então, hoje, eu diria que existem terminais que devem trabalhar até quase com os 90%. Então, essa taxa aí. Isso vem de encontro realmente, né? Porque é uma medida que a gente fez em dezembro, agora, dezembro passado, né, de 2024, os navios de contêineres estavam aguardando 54 horas para atacar no Porto Santos. O pessoal do café reclamou muito. Isso é no Brasil todo, né? Não é só no Porto Santos. É que Santos movimenta 40% dos contêineres do Brasil, e isto foi assim, desfavorável. Eu vou pedir para as próximas perguntas o professor Alexandre encaminhar para você, que nós estamos passando já da hora, né? E agradecer muito a tua participação, professor João Luiz Holanda, é um amigo da beira de cais de muitos anos, né? Isso foi uma época, e continua sendo, né, uma época muito boa, né? Vou convidar todos os alunos para a próxima aula aqui com o professor Luiz Fabiano, que também entra nessa área de operações portuárias de capatazia, né? Inclusive os conceitos de capatazia e de bordo, né? Na próxima segunda-feira. E nós vamos voltar a tentar fazer o e-book. Eu estou já em contato com 3 editoras, né, para a gente voltar a ter o e-book, né? Aliás, você deu uma contribuição muito grande para a tua parte desse e-book, né? E eu vou passar para o Núcleo de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Ambiente Portuário, o NAPORT, né, todo esse planejamento e desenvolvimento desse curso, e o apoio e a compreensão e a paciência que o professor Alexandre Eusébio tem aqui conosco, né, representando a Fundação Centro de Excelência Portuária, a Fundação CENEP, que dá desde do patrocínio, e também até opera, né, com esse sacrifício todo, né, opera essa plataforma aí que ele que conseguiu, né, para a gente. Então, obrigado a você, professor João Holanda, obrigado aos outros professores. Eu vi que o Marco entrou, que o professor Sandro entrou, e que outros professores podem ter entrado. Eu agradeço, reitero meus agradecimentos ao professor Alexandre Eusébio, para quem eu passo a palavra para as suas considerações finais, e, ao final, para você, professor João Luiz Holanda, que eu também reitero nossos agradecimentos. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês, alunos, que é por causa de vocês que nós existimos. Professor, obrigado. Queria dar alguns rápidos avisos aqui. Primeiro, pedir desculpa aos alunos e principalmente ao professor pela dificuldade aqui que tivemos hoje. Para a próxima aula, a gente vai resolver esse problema do aplicativo. Queria registrar aqui que o Eduardo fez uma consideração. Obrigado, Eduardo, que nós temos construção naval, né, nos estaleiros do Sul, com várias encomendas de navios, rebocadores e offshore também. E também queria atentar aos colegas que eu estou enviando aqui um link, né, de presença aqui do nosso seminário, e um certificado deste webinário, ok? Então, segunda-feira que vem estaremos aqui. Agradecer ao professor Holanda. Professor Holanda, por gentileza, seu boa noite aí para a turma. Tá ok. Bom, muito obrigado aí, professor Alexandre Eusébio, representando aí o CENEP, né, diretor de ensino, e o professor Luísio, né, fundador do Núcleo de Apoio de Ensino, Pesquisa e Inovação Portuária. E, falar nisso, eu gostaria de falar sobre o nosso curso aqui, né? Gostaria de lembrar, alguns anos atrás, eu fui chamado no OGMO, tinha uma pessoa que estava planejando esse fundamento de logística portuária, e a grande preocupação naquele momento não eram os professores, porque ele tem vários amigos aí na área portuária, mas sim se ele ia conseguir ter 40 alunos para a primeira turma. E hoje nós estamos na 7ª edição, né? Uma quantidade aí bem superior àqueles 40 alunos iniciais que ele queria. Então, professor Aloysio, meus parabéns por essa marca, ok? E o senhor merece isso aí, já que o senhor tem aí
50, não mais, né? De 62 anos Melhor de não gás, falar. né? 60 é uma vida, tá? Meu obrigado, muito obrigado, hein? Obrigado a todos aí, uma boa noite.